Olá, minha turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Então, crianças, hoje passando para mais uma aulinha de ensino religioso. Nós vamos estudar cuidar de si e do outro na disciplina de Ciências Sociais. Vamos lá. Cuidar de si e do outro. Como vivemos em sociedade, ou seja, com outras pessoas, temos de pensar no cuidado com eles. Atitudes simples, como desejar-lhes um bom dia, ajudá-las em alguma tarefa, ser gentil e solidário, constrói em nossa vida um sentido de responsabilidade social. Além disso, devemos aprender a respeitar algumas regras que inicialmente são ensinadas por nossos familiares. Assim, desenvolvemos a responsabilidade conosco, com as pessoas do nosso convívio e com a sociedade. Já estudamos anteriormente sobre as regras de convivência, que para vivermos em comunidade, em sociedade, temos que respeitar essas regras, né, gente? Responsabilidade social. O que é responsabilidade social? É um conjunto de atitudes responsáveis que todos nós temos com a sociedade. Podemos considerar exemplos de responsabilidade social desde o papel que jogamos corretamente na lixeira até o respeito por outras formas de cultura. Em tempos atuais, temos de estar ciente de que todas nossas atitudes em relação ao outro ou ao meio ambiente podem ter reflexos positivos ou negativos em todo o planeta. Então, gente, por isso nós devemos, ao sair na rua, não estar poluindo, não estar jogando lixo, porque temos que respeitar o meio ambiente. Então, nós vemos bem cuidar da natureza. A natureza nos dá tudo o que precisamos para viver. Por isso, todas as sociedades se desenvolveram em torno de recursos naturais, como os rios. Há muitos anos, o ser humano pensava que poderia retirar tudo da natureza sem se preocupar com o futuro, julgando que ele iria se recuperar rapidamente e essa fonte seria inesgotável, o que não é verdade, né, gente? O tempo passou e de geração em geração a espécie humana manteve esse ritmo de retirada e desenvolveu várias tecnologias para cada vez mais aproveitar da natureza recursos para produzir diversos itens. Os recursos dessa retirada podem ser devastadores, provocando efeitos como esgotamento do solo, degradação das margens dos rios, esgotamentos das nascentes, extinção de espécies vegetais e animais, né? Vocês estão vendo aí no livro de vocês imagem de ribeirinho no rio Amazonas e da desertificação causada por desmatamento. Então, vocês estão vendo que aqui, nessa segunda imagem, tem o desmatamento, as causas que acontecem quando o homem desmata a natureza. As futuras gerações também precisarão dos recursos naturais. Por isso, a consciência de preservação começou a mobilizar muitas pessoas em todo o mundo, as quais hoje fazem parte de movimentos ambientalistas. É um grande desafio conciliar o desenvolvimento, por exemplo, o crescimento das cidades e a criação de novas indústrias, com a preservação da natureza. Para isso, o homem deve utilizar sua inteligência para criar tecnologias que supram suas necessidades sem prejudicar o meio ambiente. Um exemplo disso é a produção de energia eólica, que, com a força dos ventos, pode gerar eletricidade em residências. Além disso, novos procedimentos podem auxiliar no cultivo de alimentos, na reciclagem do lixo e na preservação do solo, eliminando alguns problemas ambientais. Vocês vejam aí a imagem, né, no livro de vocês, da energia eólica, que é gerada pela força dos ventos.
Então, gente, vejamos as atividades a seguir. Bem aí no livro de vocês, diz assim: você cumprimenta os colegas da escola? Ao fazer atividade em grupo, respeita opiniões diferentes? E que cuidados você tem com as pessoas que conhece? Você vai anotar abaixo, né? Essas perguntas aí, o que você faz ou deixa de fazer. Na página 268 tem assim: assinale um X nas alternativas que indicam atitudes ligadas à responsabilidade social. É responsabilidade social jogar lixo na rua? Não, né, gente? E ser solidário, ajudar o próximo? É sim. Respeitar as diversas culturas e religiões existentes? Sim, temos que respeitar a todos, né? E não respeitar os idosos? Isso não é correto. Observe a imagem ao lado e responda ao que se pede. O que você vê na imagem? Eu estou vendo fatias, né, de uma fruta. Existe alguma atitude saudável ligada à imagem? Sim, porque comer frutas todos os dias é um hábito saudável, né, gente? Na página 269, diz assim: no mundo em que vivemos, as informações, assim como as ações, não estão isoladas. Por isso, nossas atitudes podem ter consequências positivas ou negativas, não só para o local em que vivemos, mas também para todo mundo. Encontre nas placas abaixo atitudes positivas que podem melhorar o ambiente em que vivemos. Depois, pinte-as com lápis colorido. Aí tem aí, preguiça, vai ajudar? A inveja, o respeito. Ah, com certeza o respeito, o amor também pode ajudar. A ética, a justiça, a união. A intolerância já não pode e a corrupção também não, né? Então vocês vão marcar aí nas plaquinhas o que vocês acham que é correto. Vejamos na página seguinte. Na página 272 diz assim: de acordo com o texto e com o que você estudou, identifique as alternativas como falsas ou verdadeiras. O ser humano interfere pouco na natureza? Nenhuma tecnologia atual utiliza recursos naturais? Você vai dizer se é verdade ou se é falso, né? Porque nesse caso aí é falso. A população aumentou, mas o consumo diminuiu, por isso a natureza não está sendo prejudicada pelo homem? Também é falso. Os recursos naturais não são infinitos, por isso é preciso utilizá-los com responsabilidade, pois as futuras gerações também precisarão delas? Sim, né? Todos nós somos responsáveis pela preservação dos recursos naturais. Pense em uma atitude que você pode ter no seu dia a dia que contribua para a preservação dos recursos naturais e registre abaixo. E aí, na última atividade, diz assim: quais são as tecnologias que ajudam a preservar o meio ambiente? São as novas tecnologias na produção de energia, no cultivo de alimento, na reciclagem, na rotatividade e na preservação dos solos, né? Aí pense no seu dia, desde o momento em que você acorda até o momento em que você vai dormir, registre as tecnologias que você usa durante todo esse tempo, né? Então vocês vão fazer, vão resolver as atividades e vocês poderão estar olhando, né, na teoria que vai ajudar vocês a responder, tá bom, meus amores? Então, gente, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o assunto, cuidar de si e do outro, e fiquem com Deus. Beijos da tia de Orlando.